Olá, meu amigo Valber Santana me pede para falar sobre divórcio. Eu falei sobre casamento e ele mandou uma pergunta sobre essa questão problemática, né? A pergunta é a seguinte: casais que se divorciam na comunhão da igreja, que não tenha sido necessariamente por adultério, e casais que passam a ser cristãos luteranos, mas já eram divorciados e casados novamente, podem comungar? Qual o tratamento nisso, né? É sempre difícil falar sobre casamento e divórcio, divórcio especialmente, né? Porque a gente fala de um momento de tensão, fala de algo, de uma decisão difícil que as pessoas tomam, e pessoas que estando nessa situação, que estando vivendo, ou que já se divorciaram, ou que estão prestes a fazê-lo, podem procurar num vídeo assim uma orientação para seu caso específico. O problema é que um vídeo assim não trata de caso específico, né? Eu vou precisar ser bem geral aqui, falar de forma geral. E é preciso considerar que questões assim tão sensíveis devem ser tratadas muito mais de perto. Então, assim, se você vive uma situação assim, se você pensa nisso, se você tem isso afligindo o seu coração, não se fie somente de vídeos do YouTube nem de leituras, né? É óbvio, né? Você vai viver a sua vida de oração e também procurar alguém para conversar, alguém que tenha sabedoria, alguém que tenha conhecimento bíblico, alguém que tenha uma vida que possa te ajudar a caminhar na sua vida também. Mas eu falo aqui de forma bem geral. Nós luteranos valorizamos o casamento, reconhecemos o casamento como algo especialíssimo, como algo de Deus para a vida das pessoas, não de todas as pessoas, né? Há pessoas que não têm essa vocação para o matrimônio, mas quando é o caso, nós vemos como algo seríssimo também, algo que precisa ser valorizado e bem cuidado. E o divórcio, então, como ele não é algo, né, aqui falando em geral, né, do plano de Deus, da vontade de Deus, Deus não criou homem e mulher pensando assim, que bom que eles vão poder se divorciar, né? Nós sabemos que não é assim. O divórcio é um erro que se intromete em algo que deveria ser sempre bom. Claro que não é o único erro, né? O erro acontece o mais das vezes bem antes, porque o casamento também deveria ser um lugar, né, um espaço em que houvesse amor mútuo, em que homem e mulher se amassem, se respeitassem, fizessem bem um para o outro, de todas as formas possíveis, né? Fisicamente, psicologicamente, que houvesse amparo, que houvesse afeto, que houvesse um companheirismo, uma cumplicidade no casal. Isso é o casamento ideal. O problema é que o ideal nem sempre se realiza. É óbvio que perfeitamente ele nunca se realiza, porque há pecado em nós. Mas o maior problema é que muitas vezes não se trata só de ser imperfeito, trata de ser, em algumas situações, algo perverso, algo completamente equivocado, algo contrário ao plano original do casamento. E isso é um problema, né? Ou seja, eu quero deixar bem claro, assim, né? O problema, o pecado que há relacionado ao casamento não é só o pecado do divórcio. Às vezes o casamento persiste por longos anos, o casal faz bodas de ouro, 50 anos de casado, mas há um pecado ali também, porque não foi um casamento como deveria ter sido. Espero que vocês me entendam, né? Eu quero dizer com isso que uma família estruturada da forma tradicional, bonita, pai, mãe, filhos, nem sempre é a família que está no plano de Deus. Porque algumas vezes acontecem atrocidades numa família assim. E eu digo isso sabendo de casos reais, né? Casos que eu conheci. Mas depois a gente fala sobre isso também.
O ponto é que nós, então, reconhecemos o divórcio como um erro, como uma mancha na nossa caminhada, um pecado, algo que não deveria ter acontecido. Então, a pessoa que praticou o divórcio, a pessoa que se divorciou e casou de novo, ela é uma pessoa pecadora, assim, e aqui vem um ponto importante para nós, assim como todas as outras pessoas. O pecado é uma realidade na vida de todos nós. Nós não acreditamos, nós luteranos, já que a pergunta é sobre como funciona isso no âmbito luterano, nós não acreditamos que uma pessoa cristã possa não pecar, possa alcançar um nível de santidade que daqui para frente eu não peco mais. Pelo contrário, nós entendemos de forma muito séria e radical que as nossas ações todas, mesmo aquelas que parecem boas ações, se não são recebidas por Deus em Cristo, se não são feitas, praticadas na fé, elas são pecaminosas, porque elas estão manchadas pelo pecado que está dentro de nós, porque a motivação das nossas ações é cheia de contradição, e nisso há pecado. Quer dizer, então, que quando nós nos reunimos para o culto público, e ali temos uma pessoa que se divorciou e casou de novo, e temos também outras tantas pessoas que não, pessoas celibatárias, pessoas que se casaram uma vez só, estão fazendo bodas de prata, pessoas... não importa, Nós fazemos ali um momento da confissão, e o momento da confissão é muito sério. Nós confessamos que somos pessoas pecadoras, nós confessamos que nós somos pessoas imperfeitas. E isso não é dito da boca para fora, é sincero. Todos nós, então, que ali estamos igualmente reconhecendo nossa pecaminosidade. Não é então só a pessoa que se divorciou e casou de novo, É algo que vale para todos. E nós só podemos nos achegar à mesa do Senhor, então, para a comunhão, para a Santa Ceia, como pessoas perdoadas, carentes do perdão, que procuram o perdão de Deus. Por isso, a Santa Ceia não é interditada às pessoas que se reconhecem pecadoras, às pessoas que têm o arrependimento, que sabem que são pessoas imperfeitas e que sabem que as suas ações carecem da graça de Deus para que sejam perdoadas e para que essas pessoas possam continuar caminhando. Então isso vale para todos, e vale também para as pessoas divorciadas. É claro que isso é dito para a pessoa que se divorciou, para a pessoa que casou de novo, para a pessoa que já passou por tudo isso. É claro que eu não vou ficar dizendo para uma pessoa assim, eu quero me divorciar por incompatibilidade de gênios. Eu vou dizer assim, não se preocupe, você vai participar da ceia depois. É claro que a conversa é diferente, A conversa inicial não é essa. A conversa inicial é sobre a seriedade do casamento, sobre a importância do casamento, sobre a necessidade de se valorizar, de se esforçar pelo casamento, de se esforçar pelo bem do outro, Talvez a gente fale muito disso, de lutar pelo casamento. A gente deveria falar até mais de lutar pelo bem do outro, por amor, não porque haja um merecimento simplesmente. Isso é uma conversa importante. Se aconteceu o divórcio, aí a conversa vai ser sobre perdão de Deus, sobre graça de Deus. Nós não vamos ficar massacrando pessoas que viveram uma situação difícil e mostrando para elas como elas são imperfeitas mais que as outras, como elas são têm uma pendência mais do que as outras. Não. Porque se nós olharmos para todos nós temos uma pendência gigante diante de Deus. E essa pendência só é resolvida pela cruz de Cristo. Eu sei que o Valber, ele remete aqui ao texto de Jesus conversando sobre divórcio, porque ele diz assim, que não tenha sido necessariamente por adultério. Eu não consigo, assim, no tempo que eu quero gastar aqui, falar sobre esse texto de forma suficiente. Mas talvez eu faça outro vídeo sobre isso. Eu só adianto, Esse texto, eu acho que ele deve ser muito usado para mostrar para as pessoas
que estão casadas, que estão prestes a se casarem, a importância de terem uma visão muito séria sobre o casamento. O casamento não é juntar os panos, simplesmente, não é algo pragmático. O casamento tem uma importância muito maior do que isso. Se ele está nos planos de Deus, como Jesus disse, e se nos planos de Deus era que ele fosse para sempre, é algo seríssimo. Agora, o erro seria também, além do erro de negligenciar a seriedade do casamento, é pegar esse texto, essa fala de Jesus sobre o casamento, e usá-la para massacrar pessoas que já sofreram por causa do divórcio. Usá-la de forma absolutamente legalista e fundamentalista, oprimir pessoas que passaram por experiências muitas vezes terríveis, para impor a pessoas um peso eterno na consciência. Isso é um uso cruel de um texto, de uma fala de Jesus, que não tem nada de cruel, uma fala de Jesus que é colocada, inclusive, também para proteger pessoas, de uma conversa que, obviamente, encaminhava para uma negligência e para um desprezo pelo próximo. Mas acho que a gente pode pensar em conversar sobre isso no outro dia. De qualquer forma, eu só adianto isso. Não usemos a fala de Jesus de forma absolutamente legalista, sem ter em vista o Jesus que fala, que é o mesmo que vai à cruz para morrer pelas pessoas, inclusive por essas pessoas que não tiveram a felicidade de terem uma vida matrimonial feliz do começo ao fim. Seja por erros grotescos do outro lado, seja por falhas dessas mesmas pessoas. Jesus morreu por elas também, e por isso eu confio na graça de Deus para com essas pessoas. Mas deixo isso, e talvez eu tente fazer um vídeo sobre esse texto com calma, para ser bem explicado, assim, como eu aplico esse texto no tratamento pastoral relacionado com divórcio e casamento. Acho que é assunto para outra conversa, senão eu vou me enrolar aqui e vou acabar tendo que descartar o vídeo, porque não vai dar tempo suficiente. Bênção de Deus e até a próxima.